Começar a nossa live. Botei para começar, aí eu fui fechar a janela, o celular caiu, aí eu vou, enfim, estamos começando de novo a nossa live de hoje. E eu tenho aqui duas perguntas, lembrando que essa live, meu objetivo é responder as suas dúvidas. Então, venha para a live, faça a sua pergunta ao vivo, inclusive, você pode solicitar aí para me fazer essa pergunta ao vivo. E ontem uma pessoa me fez duas perguntas que eu até disse a ela, vem para a live, porque aí você me dá também o seu feedback, né? Não dá para ser uma resposta direta. As perguntas que ela me fez, eu preciso do feedback dela. Mas aí eu disse, não, vou responder, ela não me confirmou se vinha, mas eu vou responder com as informações que eu tenho, porque eu acho que é um tema interessante para vocês. Primeiro ela me perguntou assim, qual é o momento ideal para um novo treino? Numa live eu falei aqui sobre o momento ideal para um novo estímulo de treino. E aí ela me perguntou, mas Débora, como é que eu vou saber esse momento ideal? Tem algum indicativo para eu saber esse momento ideal? E tem, né? Mas deixa eu explicar primeiro, antes de falar qual é o momento ideal, deixa eu explicar. Se você não estava aqui, você vai entender do que eu estou falando. Vejam só. Quando a gente treina, né, quando a gente faz um exercício físico, a gente dá um estímulo para o nosso músculo. E aí o nosso corpo, ele entra em fadiga, ele vai se recuperando até voltar ao mesmo condicionamento que eu tinha no início, né, antes do estímulo, e ele vai se recuperar um pouco mais. Ou seja, a cada estímulo que você dá, o seu corpo, ele aumenta um pouco o condicionamento físico, certo? Ele vai aumentar, chegar no ponto máximo desse aumento desse condicionamento, dessa melhora do músculo. Esse momento seria o momento ideal para um novo estímulo. Se você não dá, o corpo volta ao condicionamento anterior. Se há esse novo estímulo, vai acontecer o mesmo processo, fadiga, ele vai se recuperar, ocorre o que a gente chama de supercompensação, é quando ele passa desse condicionamento inicial, ele melhora um pouco mais esse condicionamento inicial, e aí ocorre novamente o ponto ideal para o novo estímulo. Então entendam, se você treina sistematicamente, né, regularmente, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, o seu condicionamento ele é ascendente. Isso é maravilhoso porque você vai melhorando o seu condicionamento físico, você vai melhorando o seu estado físico geral, né? O seu músculo fica mais forte. Então, você ir observando os sinais que seu corpo dá para você entender esse momento ideal é muito importante. E eu vou dar aqui algumas informações importantes. Mas antes disso, entenda. Ocorre um estímulo, vai ocorrer um novo estímulo. Entre um estímulo e outro, ocorre a recuperação do músculo e a recuperação do corpo como um todo. Então, ora, se o corpo está se recuperando, ele precisa de energia para passar por esse processo de recuperação. Isso é normal. Deixa eu só abrir aqui a janela. Tá um barulho lá fora, aí por isso que eu fechei tudo, mas fica calor quando eu fecho, né? Então, deixa eu ver aqui, qualquer coisa eu fecho de novo. Então o corpo precisa de energia entre um estímulo e outro para poder se recuperar, certo? E aí, o que acontece? O que vai determinar esse tempo de recuperação? Quanto tempo entre um estímulo e outro? O que os livros falam é entre 48 e 72 horas, no máximo, certo? Esse é o tempo ideal para um novo estímulo. Mas, Débora, como é que eu sei o momento ideal para mim? Entendam, se eu faço um estímulo hoje e esse estímulo é muito fraco, né? Eu não me cansei muito, não foi um estímulo grande para mim, esse tempo de recuperação que meu corpo precisa, ele vai ser menor. Ora, se eu não tô tão cansada, se meu músculo não sofreu tanto com esse exercício, eu vou me recuperar mais rápido. Ao passo que, se o estímulo ele foi muito intenso,
né? Meu músculo ficou muito cansado. Aquelas microlesões que ocorrem no músculo quando você faz o exercício físico foram grandes, né? Dentro, claro, fisiologicamente normal, certo? Mas foi um estímulo bom, foi um estímulo forte. Então, você não vai se recuperar tão rápido. Você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Compreendem? Então, o tempo de um estímulo para o outro vai depender principalmente dessa carga do exercício, o quão intenso esse exercício foi para você. E aí, por que é tão difícil determinar esse tempo ideal? Porque eu posso fazer o mesmo treino que você e meu corpo precisar de mais tempo para se recuperar. Então, é algo muito particular. E aí ela disse, Débora, 48 horas depois, eu ainda sinto o meu músculo queimando. Ela até disse essa expressão. 48 horas eu ainda sinto o meu músculo queimar. Aí eu perguntei, mas você se sente cansada? Ou você se sente disposta? Ela disse, eu me sinto cansada. Então, e ela disse que realmente, assim, procura pegar uma carga pesada, né, assim, a máxima carga que ela aguenta. Procura fazer o exercício direitinho. Eu não sei como é que ela faz esse exercício, eu não acompanho o treinamento dela, mas a informação que ela me deu foi essa. Eu pego a carga máxima que eu aguento e eu procuro fazer o exercício bem certinho. Então, vejam, 48 horas depois, o músculo dela tá queimando e ela ainda se sente cansada. Ou seja, o estímulo está sendo intenso, suficiente para que ela passe mais de 48 horas para se recuperar. Então ela pode esperar 72 horas? Pode, certo? Ela pode esperar. E aí, Débora, chega a 72 horas e eu ainda estou me sentindo muito cansada. Aí tem um alerta pra gente, né? Pode estar ocorrendo um déficit nutricional, ou seja, o seu corpo precisa, né, de proteína para recuperar o músculo, de carboidrato para ter mais energia, né? Ele precisa ter um aporte nutricional adequado. Se chegam 72 horas e você ainda não se sente recuperado para um novo treino, significa que pode estar ocorrendo um déficit nutricional. Ou então, a energia que seu corpo precisa para se recuperar está sendo dividida com outra atividade. Ou seja, por exemplo, você pode estar passando por um processo de virose e ainda não apareceram os sintomas, por exemplo, né? Ou o seu corpo, uma infecçãozinha, alguma coisa que está demandando energia do seu corpo, que aí ele não consegue se recuperar em tempo hábil, certo? Se você está passando mais de 72 horas para se recuperar, muita atenção aí, certo? Mas aí, entendam, o normal, né, o mais provável, e que se você faz um treino bom, que se você está se alimentando bem, na quantidade adequada, e aí é muito importante você procurar um nutricionista para você saber qual é a quantidade ideal de cada substância que você precisa, para o nutricionista passar uma dieta adequada para você, um plano alimentar adequado. E aí, quando eu faço avaliação física, né, antes da pandemia, tô com saudade das minhas avaliações físicas, eu dizia o seguinte, você vai ao nutricionista, você marcou o nutricionista, então anota as coisas que você come. Se você sabe que você, por exemplo, vai daqui a um mês, certo? Uma semana antes, comece a anotar aquilo que você come e diga ao nutricionista qual é a sua realidade. O que você gosta, o que você não gosta de comer. O nutricionista precisa saber disso para montar um plano alimentar adequado para você. E, principalmente, ele precisa saber quanto de exercício você está fazendo. Às vezes a pessoa diz, Débora chegava na avaliação, né, e dizia, eu estou me sentindo muito cansada. Aí eu começava, né, conversar e tal, perguntar, e aí ela soltava, eu fui ao nutricionista antes de mudar a carga do meu treino, a intensidade do meu treino. Eu estava fazendo um treino mais leve, agora estou intensificando mais o treino, só que o plano alimentar está adequado para outra realidade,
certo? Então, é muito importante que a gente tenha o aporte nutricional adequado para que nosso corpo se recupere, certo? E aí, o corpo precisa de proteína, por exemplo, para recompor o músculo. O músculo é feito principalmente, né, de proteína. O músculo precisa de proteína. Então, isso é muito importante que exista na sua alimentação. Agora, aquela ideia que se tinha que a pessoa já sai da academia chacoalhando lá a proteína para tomar, porque tem que ser imediatamente depois do treino. Não é bem assim, né? Já se sabe que não é tão curto esse tempo, né? Estima-se, algumas pesquisas estimam que até 48 horas, né? Você precisa desse aporte de proteína para o seu músculo se recuperar. Não é tão imediatamente após o treino, certo? Então compreendam que quando a gente avalia, né? Quando o professor avalia o seu treino, ele tem que levar em consideração vários aspectos para entender como esse treino vai ser montado. E aí, por exemplo, semana passada eu entreguei um treino de consultoria, né, no final de semana, acho que no domingo. Entreguei um treino de consultoria. E aí, o que acontece com essa aluna? Ela faz pilates segunda e quarta e ela disse, Débora, eu vou para academia terça, quinta e sexta. E aí a gente conversou, quando um aluno começa na consultoria, eu marco uma videochamada pra gente conversar e tudo mais. Então, ela me explicou como é que ela estava pensando, né, a organização, o horário que ela vai, tudo. E aí eu montei o treino pra ela. Na terça-feira, acho que ela se animou tanto na terça-feira, que foi o primeiro treino, que ela disse, Débora, e se eu quiser ir amanhã? Ou se eu quiser ir na segunda e quarta, depois do treino de pilates? Eu disse, eu vou ter que mudar totalmente o planejamento, porque eu fiz um planejamento para que você vá treinar na academia na terça, na quinta e na sexta. Aí eu expliquei, se você olhar lá, você vai observar isso. Por quê? Entendam que, se eu digo que, no caso dessa pessoa, né, que me fez a pergunta, 48 horas está sendo um tempo curto para ela fazer um novo estímulo, né, que ela pode esperar 72 horas para um novo estímulo, não significa que ela tem que deixar totalmente de treinar nesse intervalo de tempo. Ah, Débora, mas como assim, né? Como assim? Se você já foi para academia, é muito provável que você tenha passado pela experiência. Deixa eu fechar aqui que já está aumentando o barulho. Pela experiência de ter uma fichinha A e uma fichinha B, uma fichinha A, B e C. Por que isso acontece? Porque na fichinha A, digamos que você vai para academia todos os dias, 7 dias por semana, certo? E aí você vai hoje, quinta-feira, vou fazer o treino A. Amanhã eu vou fazer o treino B. No sábado eu vou fazer novamente o treino A. Ou seja, do treino A para o próximo treino A, ocorreu um tempo de 48 horas. 2 dias entre um treino A e o outro treino A. Só que no meio deste tempo, em 24 horas, ocorreu o treino B. Isso significa o quê? Que o novo estímulo ocorreu 24 horas depois. Mas foi o mesmo estímulo? Foi um estímulo para o grupo muscular de hoje? Não foi. Tem que ser um outro estímulo. Tem que ser um outro tipo de treino. Porque senão o músculo não se recupera. Compreendam que dá para ter um novo estímulo? Dá. Desde que esse novo estímulo não seja o mesmo estímulo ou não seja para o mesmo grupo muscular, porque esse grupo muscular de hoje precisa de um descanso até o próximo treino, que é daqui a 48 horas. Por isso que normalmente nas academias se faz treino A e treino B. Agora, por exemplo, já peguei gente na avaliação física que diz assim: ah, Débora, eu tô indo 3 vezes por semana para academia. Tá, é o mínimo recomendável. Tá, mas como é que tá teu treino? Ah, tá dividido entre A e B. Beleza. E aí tu tá indo, quais são os dias?
Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Tá, segunda, quarta e sexta. Mas pensa comigo. Segunda ela faz o treino A. Quarta ela faz o treino B. Sexta ela faz o treino A novamente. Então, entre o primeiro treino A e o segundo treino A, ocorreu terça, quarta, quinta, 3 dias de descanso. No quarto dia, ocorreu um novo estímulo do treino A. E o treino B, que foi na quarta-feira e agora só vai ser feito na próxima segunda-feira. Vai ser quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. No quinto dia houve um novo estímulo para aquele grupo muscular. Então é preciso ter muita atenção. Veja, às vezes as pessoas dizem assim: ah, Débora, passa um treininho aí pra mim. Não é bem assim, não é? Passa um treininho aí. Porque tem muita coisa que é preciso levar em consideração. E eu tô falando de apenas um aspecto aqui do treino. Ai, tem gente que não entende. Ah, passa um treininho aí. Não, é por isso que eu tenho pouquíssimos alunos de consultoria, porque cada treino ele é pensado especificamente para a pessoa, ele é pensado em todos os aspectos daquela pessoa. Eu levo em consideração o objetivo, eu levo em consideração os dias que ela tem disponível para o treino, eu levo em consideração a idade, eu levo em consideração um monte de coisa, né? Então não dá para fazer, ah, faz um treininho aí, certo? Então eu tô falando de um aspecto só. Então, respondendo a pergunta dela, qual é o momento ideal do novo treino? Como é que eu sei? Primeiro, vejam só, eu até acompanhei, eu estava me lembrando disso ontem, eu acompanhei uma pesquisa científica, quando eu estava na faculdade ainda, que era justamente para identificar esse tempo ideal de treino. Só que o que é que faziam nessa pesquisa? O rapaz lá era um rapaz jovem, que ele nadava. Então, ele, no meio do treino, ele tava lá nadando, para o treino e faz aquele furinho para coletar o sangue. Aí treinava mais um pouquinho, coletava de novo. E isso faziam várias coletas de sangue durante o treino e entre um treino e outro para identificar qual era o momento ideal do treino. Foi muito interessante essa pesquisa. Só que aí, dá pra gente fazer no nosso dia a dia? Não dá. Não dá. Então, qual a melhor forma de você entender qual é o melhor momento do treino para você? É você analisar o seu corpo. É você prestar atenção no seu corpo. E pensar também, ter essa noção de que, o treino foi intenso para mim? Não, não foi. Foi leve, foi um treino leve. Amanhã, como é que eu tô me sentindo? Tô bem. Eu não me sinto cansada. Eu não sinto meu músculo doendo, né? É muito característico, né? Quando você treina um treininho um pouco mais intenso, não precisa nem ser muito intenso, não. Você toca na musculatura, você sente aquela dorzinha. Eu adoro essa dorzinha, né? Porque, tô treinando. Então é você observar o seu corpo. É você analisar o seu treino. Tá intenso? Não tá intenso? Quanto tempo eu fico sentindo aquela dor? Débora, eu tenho que deixar a dor passar completamente para treinar? Não, não precisa, né? Mas você vai observar que no dia seguinte a um treino intenso, você vai sentir mais dor. 48 horas depois, essa dor já diminuiu. Então, você já se sente um pouco mais disposta ou ainda está muito cansada? Respeita o teu corpo, né? E aí você pode treinar um outro tipo de treino? Pode, por que não? Né? E aí já vou aproveitando, a segunda pergunta dela foi justamente isso. Eu quero ganhar massa magra. Eu posso fazer a musculação e o treino aeróbico no mesmo dia para que eu possa dar um descanso verdadeiro, né? Para que eu não faça, por exemplo, a musculação e depois vá fazer no outro dia eu faço a corrida. E aí, vejam só, eu sempre prefiro separar, certo? Fazer um dia de musculação, um dia de treino de força e no outro dia, né, outra sessão de treino, não precisa ser necessariamente no dia seguinte, tá? Outra sessão de treino, fazer o treino aeróbico. E aí, no planejamento de treino, é importante que haja também um outro tipo de estímulo que muita gente esquece,
que é a flexibilidade. É o treino de flexibilidade. Então, é necessário que dentro do planejamento macro, né, do planejamento, por exemplo, de um mês, haja sessões de exercício de força, exercício aeróbico e exercício de flexibilidade. Que aí o ideal é que esses 3 ou 2 deles, por exemplo, não sejam no mesmo dia. Então, o ideal é que haja um dia para musculação, haja um dia para o treino aeróbico e haja um dia específico para treino de flexibilidade. E às vezes é difícil as pessoas entenderem: ah, Débora, mas eu vou para academia só para alongar? Não, não é só para alongar, é para fazer um treino de flexibilidade. Não é aquele alongamento que você chega na academia, puxa aqui, ah, já tô pronta. Não, é um treino mesmo de flexibilidade, para você melhorar a sua flexibilidade. E não apenas para acordar o músculo, um alongamentozinho aqui para eu acordar meu músculo. Não, é um treino de flexibilidade mesmo, valendo. Né? Um treino que você sai cansada mesmo, sai suando, porque você está fazendo um treino bom de flexibilidade. Mas, normalmente, eu coloco esses 3 estímulos. Ah, e precisa ser necessariamente no outro dia, ou um outro dia, até que não. Você, por exemplo, pode fazer uma sessão de treino de manhã, com um tipo de estímulo, e uma sessão de treino à noite ou no final da tarde. Depende do estímulo. Então vejam que várias coisas precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de um planejamento de treino. Quando eu penso no treino, eu não penso só no hoje, eu não penso só naquela sequência de exercícios. Eu preciso pensar no todo, no macroplanejamento. E aí, por exemplo, essa aluna que eu entreguei o treino nesse final de semana, tem o dia da musculação, ela nem vai fazer exercício aeróbico por uma particularidade dela, certo? Agora, não coloquei. Mas ela faz a musculação de manhã, né? Tem o dia do Pilates também, que aí não é comigo, né? Mas ela faz a musculação e eu também passei uma rotina de alongamento para ela fazer à noite antes de dormir. Nesse caso dela, é uma rotina de alongamento focando na flexibilidade? Não, porque ela já faz o Pilates. Mas é uma rotina de alongamento para quê? Porque ela está sentindo algumas dores no corpo, certo? Então, isso também é tudo pensado no treino. Mas respondendo a essa pessoa aqui que me perguntou, eu sempre prefiro separar, certo? Mas depende, né? Depende. Tem pessoas que não conseguem separar. Por exemplo, só tem 3 dias na semana para fazer o treino. Se eu separar tudo, ela só vai fazer um dia de musculação, um dia de aeróbico, um dia de alongamento, ou um dia de musculação e 2 de aeróbico, ou um de aeróbico e 2 de musculação. Então, assim, depende muito, né? Eu me lembro, toda vez que eu penso nisso, eu me lembro de uma professora na minha pós, que ela dizia, era de nutrição, inclusive ela dizia assim: gente, eu não aconselho os meus clientes a tomarem líquido durante as refeições. Mas, se aquele específico está precisando de uma quantidade maior, por exemplo, de vitamina C, né? Enfim, nesse caso ela deu o exemplo da vitamina C. Eu libero para ele tomar um suquinho de limão, por exemplo, no almoço. E aí eu nem sei se... Enfim, eu não estou julgando se o limão tem vitamina C, muita, pouco... Não estou julgando isso não, tá? Mas o exemplo que ela deu na hora, isso me marcou. Ora, tem coisas que você, na sua prática profissional, você enxerga como coisas que devem ser evitadas, certo? Não é aquela coisa, ah, não, isso aí é proibido, né? Na minha prática profissional, eu não admito fazer esse tipo de coisa, né? Ou prescrever esse tipo de treino, ou prescrever esse tipo de exercício, eu não coloco de jeito nenhum no meu treino. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um exercício na academia que é a puxada, que é um exercício para costas, que você puxa uma barra, né, na máquina e você puxa, pode ser pela frente ou por trás da cabeça. Por causa de vários estudos que indicam que essa puxada por trás aumenta o risco de lesão de ombro, eu
não coloco mais no meu treino. Já faz anos que eu não coloco mais no meu treino. Então, você não vai encontrar esse exercício dentro da minha prescrição de treino. Se você viu um aluno meu fazendo uma puxada por trás, pode ter certeza que não foi eu que passei, certo? Porque isso aí eu não coloco. Então tem coisas na minha prática profissional que eu não faço, certo? Uma delas é prescrever puxada por trás. E por que eu não prescrevo? Às vezes o risco-benefício supera, né? O benefício supera o risco. Nesse caso não, porque tem vários outros exercícios que você pode fazer, certo? A não ser que a pessoa é muito treinada, e aí, depois de muito tempo conhecendo aquela pessoa, sabendo que ela tem uma musculatura forte o suficiente, sabendo que ela não vai pegar uma carga absurda, eu posso até prescrever. Mas veja que isso é raro. Eu vou esgotar todas as minhas possibilidades antes de prescrever um exercício desse, certo? E pra mim, ele tá na ala do que não fazer, certo? Só se, assim, for uma coisa absurda, enfim. Né? Não vou dizer nunca prescreverei, mas é um tipo de exercício que eu normalmente, 99,9% das vezes, eu não prescrevo. Me deu vontade de espirrar. Mas também existem aquelas partes, né, da sua profissão em que você admite em algum tempo usar. Por exemplo, esse é um deles, né? Normalmente eu evito o treino aeróbico no mesmo dia do treino de musculação, mas isso pra mim não é algo lista negra, não é algo proibidíssimo, né? E aí foi por isso que eu pedi pra ela, ó, vem pra live, porque aí a gente troca essa ideia pra eu entender por que essa necessidade de colocar os dois no mesmo dia. Mas, como ela não pôde vir, aí ela também tem filho pequeno, inclusive nós nos conhecemos que nossos filhos já estudaram juntos. E aí, certamente, alguma coisa aconteceu. Mas, para você que me perguntou isso, procure evitar. Se não existe outro meio, não existe outra possibilidade, aí, fazer o quê, né? Mas, por exemplo, veja, se nesse treino aeróbico, é um treino de corrida, por exemplo, e aí você pode organizar de modo que... O que é que se exige mais na corrida? Claro que exige o corpo todo, né? Mas o que é que exige mais? Membro inferior. Então, você pode organizar o treino de modo que esse treino aeróbico não atrapalhe a recuperação do treino de musculação de membro inferior. Então, observem que muitas coisas precisam ser avaliadas, certo? E aí essa pessoa vai pensar, né? O que é que ela acha melhor em relação ao treino dela, as possibilidades dela, certo? Bem, foi isso. Foi. Essas foram as perguntas que ela me fez. Você tem alguma pergunta para me fazer? Aproveita e faz agora. Deixa eu ver. Eita. Certo? Então, posso ir? Vou ficando por aqui. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.